Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Dutra Maford e vim aqui, telespectador amigo, apresentar e procurar saber sobre este vídeo aqui. Dê uma olhada. Roda o vídeo. Olá pessoal, olá grupo. Hoje eu tenho um assunto para falar com vocês que a maioria dos brasileiros não gosta. Isso mesmo, você adivinhou, sobre política. Mas espere, antes, assista esse vídeo até o final. Eu tenho uma informação que eu tenho certeza que você vai adorar ficar sabendo. É o seguinte, vem se aproximando as eleições de 2018. Mais uma vez, nós teremos que escolher nossos governantes. A maioria dos brasileiros acham que tem a obrigação de escolher um dos candidatos. Agora, preste atenção numa coisa. Você já observou a urna eletrônica? A urna eletrônica traz apenas duas opções. Ou você escolhe os candidatos e confirma, ou você vota em branco. Aí é que está a maior enganação. O voto em branco não anula as suas escolhas. Apenas ajuda aquele partido que está na frente se aproximar ainda mais da vitória. Eu quero compartilhar com você uma informação muito importante que a maioria dos brasileiros não sabe. Existe uma terceira escolha. Isso mesmo, é o voto nulo, que assim como o próprio nome diz, anula a eleição. E se 51% dos brasileiros votar nulo, a eleição é anulada, como o próprio nome diz. E aí, aqueles candidatos ficam impossibilitados de concorrer a novos cargos durante 4 anos. Nesse caso, é obrigatório a convocação de novas eleições, com novos partidos, com novos candidatos. Se você também está enjoado de ver marginais administrando esse país, nas eleições de 2018 é a hora da gente fazer uma revolução. É a hora de todos nós brasileiros votar nulo. Como é possível votar nulo? A urna eletrônica não traz essa opção, exatamente porque os governantes não querem que o povo mude o sistema político atual. Para você votar nulo é simples. Basta você digitar 000 e confirmar. Esta é a informação que eu quero compartilhar com vocês. Se você gostou da informação, se você acha que é relevante, compartilhe com seus amigos para que todos fiquem sabendo como é possível mudar este país. Bem, o vídeo que acabamos de ver é a respeito do voto nulo. Afinal, voto nulo anula ou não uma eleição? Será que é verdade o que o rapaz diz no vídeo? Quando ele diz que 51% dos votos nulos requerem uma nova eleição? Será mesmo? Bem, vamos ver o que nos diz o STE, o Superior Tribunal Eleitoral, a respeito do assunto. Vamos acabar de vez com essa polêmica envolvendo voto nulo e branco. Vejamos. Bem, vamos nos mostrar na internet, através de qualquer um dos navegadores, o que nos diz a lei sobre isso. Como disse o vídeo, é válido 51% ou mais dos votos nulos. Vamos ver? De cara já temos, são contados somente para fins estatísticos. Já o voto nulo acontece quando o eleitor digita na urna eletrônica um número que não é correspondente a nenhum candidato ao partido. Os votos nulos não são considerados válidos desde o Código Eleitoral de 1965, afirmou o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Eles não anulam a eleição. Vamos descer aqui, podemos ver informações de jornais tais como o Caderno de Notícias do Estadão, o próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele vai nos informar com mais clareza sobre o assunto. Vamos clicar nele. O site é do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós podemos ver? São informações sobre o assunto. A informação, você sabe qual é o impacto do voto nulo e do voto em branco no resultado das eleições? Na edição da semana do Boletim Informativo da Polo Judiciário Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, o tema é abordado pela assessoria do gabinete Lília Fernandes. Aí fala, o Código Eleitoral prevê situações em que retira candidatos do pleito, novas eleições, a nova determina o candidato à presidência julgado e condenado por atos ilícitos. Bem, continuando. Você sabe qual é o impacto do voto nulo e do voto
em branco no resultado das eleições? A edição dessa semana do Boletim Informativo da Escola Judiciária Eleitoral, IEG, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o tema é abordado pela assessora de gabinete Lília Fernandes. Ainda assim, conforme apresenta a assessora Lília Fernandes, o eleitor circunstante tem a opção de votar nulo ou em branco, o que não beneficia nenhum candidato. Olha, o branco, há um mito de que ele beneficia quem está ganhando. Ele não beneficia, junto com o nulo, não beneficia nenhum candidato. Apenas são válidos os votos computados, ou seja, que foi para alguém. Válidos os votos computados. E dá a outros eleitores o poder de decisão. Simplesmente você joga o seu voto na lata de lixo. Como se você dissesse, eu não quero votar. O que é uma pena, porque os políticos, aqueles que têm dinheiro, fazem campanhas e conseguem em tempo hábil, comprando ou não voto, conseguem atingir o eleitor. De alguma forma ele consegue. Agora existem os candidatos menores que ajudam a puxar voto, não tem muita participação na política e poderia ter, se as pessoas que praticassem o voto nulo votassem nesses cidadãos poderiam ter voz e vez e disputar com políticos fluentes e de dinheiro. Aí o que diz no Código Eleitoral? O Código Eleitoral, o qual pertence à Lei número 4.737 de 1965, prevê situações em que retiram candidatos do pleito, ou seja, das eleições. A norma determina que o candidato à presidência julgado e condenado por ilícitos eleitorais pode ter seu voto anulado, uma vez que foram conquistados de maneira indevida. Ou seja, comprou voto, provou a compra de voto, você consegue abrir um processo em cima do candidato e o candidato ser cassado. Há ainda a possibilidade de determinado candidato concorrer com ficha suja ou não possuir alguma das condições necessárias, como filiação partidária regular ou domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Ou seja, o candidato é de Minas e vai tentar ser eleito no Rio. O título de Minas é uma situação de domicílio irregular. Só um exemplo. Apenas os votos anulados pela Justiça Eleitoral é quem podem dar ensejo à anulação de toda uma eleição. Ou seja, havendo a denúncia do candidato corrupto, a denúncia sendo válida, a Justiça Eleitoral pode anular, daí a má interpretação. Somente a Justiça Eleitoral que pode anular uma eleição. Entendido, galera? Aqui, ó, já nas eleições proporcionais referentes aos cargos de deputado federal, estadual ou vereador, em que o voto beneficia partidos ou coligação, porque é proporcional, aquele cujo registro de candidatura tenha sido interferido, embora possa participar do processo eleitoral, terá os votos considerados nulo e não poderá favorecer seu partido ou coligação. Ou seja, se ele foi cassado, ele terá os seus votos anulados após a eleição e não irá para ninguém. Ou seja, voto nulo e voto branco não tem valor. Simplesmente você deixa de dar a sua decisão. O que é uma pena. Pense direitinho, pense bem. Continuando, porém, como esclarece a assessora, o candidato que tiver seu registro indeferido, apenas posteriormente ao pleito, terá os votos aproveitados pelo partido ou coligação pelo qual concorreu. Ou seja, depois das eleições, os votos serão aproveitados. Essa edição do programa tem cerca de 9 minutos e poderá ser assistida aqui. Você clica aqui, você vai assistir o programa que vai ao ar explicando sobre isso. Sabe qual é o impacto do voto nulo e do voto em branco no resultado das eleições? A Constituição brasileira determina que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e aqueles que têm entre 16 e 18 anos. Em outras palavras, todo brasileiro... Ouvindo tudo o que eu tinha dito, ela está dizendo como autoridade. ...do seu domicílio e comparecer no dia de eleição para votar. Aquele que não puder votar por qualquer motivo, seja por estar ausente de sua cidade no dia da votação, seja por doença ou outro impedimento, deve justificar a sua ausência perante um juiz eleitoral. Caso o eleitor não justifique a sua ausência, deverá ir até o cartório eleitoral e pagar uma multa, pois, se deixar de votar em 3 eleições consecutivas, sem se justificar ou sem pagar a multa, terá seus títulos de eleitor cancelados. Além disso, se o eleitor não estiver em dia com suas obrigações eleitorais, não poderá se inscrever para concursos públicos,
tomar posse ou receber remuneração em cargos públicos, participar de concorrências públicas, obter empréstimos em bancos estatais, obter passaporte ou carteira de identidade. Também não poderá fazer ou renovar matrícula em estabelecimentos públicos de ensino. Existem vários argumentos favoráveis e desfavoráveis ao voto obrigatório e também quanto ao voto facultativo. O fato é que nossa atual Constituição, ao manter o poder dever de votar, deixou clara a responsabilidade política de cada cidadão e a importância do processo eleitoral para a consolidação da nossa democracia, estimulando a conscientização, o engajamento político e o interesse pelos assuntos da coletividade. Mas, mesmo comparecendo às urnas, o eleitor pode optar por votar em branco, pois a urna eletrônica oferece essa possibilidade com o dispositivo da tecla branco. Já o voto nulo é aquele no qual o eleitor tecla um número errado que não corresponde a nenhum dos candidatos registrados e depois aperta a tecla confirma. Os votos em branco ou nulo não beneficiam nenhum partido ou candidato, pois são simplesmente descartados no momento da apuração. Apenas os votos válidos, ou seja, aqueles que foram dados a candidatos devidamente registrados, é que serão computados pela Justiça Eleitoral. Ou seja, se o eleitor votar em branco ou anular o voto no dia da eleição, estará dando a outros eleitores o poder de decidir quem irá governar o país, o estado ou o município. Ou seja, você joga seu voto na lata de lixo. Na leitura do artigo 77, parágrafo 2º da Constituição, fica clara essa situação. A norma constitucional prevê que será considerado eleito presidente o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos. Vamos exemplificar com números simples e redondos. Numa eleição, temos 1 milhão de votos e desse universo, 600 mil votos são nulos ou em branco, teremos então apenas 400 mil votos válidos, menos da metade do total apurado. Estará eleito no sistema majoritário o candidato que obtiver mais de 200 mil votos, o que representa mais da metade dos votos válidos, mas apenas 20% do total de votos apurados. Por esse exemplo, podemos ver que não há mais de 51% de votos à anulação de uma eleição. Mas então surge uma dúvida. Em que situações os votos anulados poderão provocar a retirada dos candidatos mais votados e fazer com que a Justiça Eleitoral determine a realização de novas eleições ou eleições suplementares? A resposta está no Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65, nos artigos 222 e 224. O primeiro artigo dispõe que a votação poderá ser anulada quando estiver viciada por falsidade, fraude, coação, abuso do poder político ou econômico, utilização indevida dos meios de comunicação ou outras formas de corrupção eleitoral e captação de sufrágio vedados por lei. Assim, e será que os nossos atuais candidatos fazem isso? Não faz, não faz? Compra de votos ou utilização de recursos ilegais em sua campanha, tais votos podem ser anulados, porque foram conquistados de forma ilegítima, corrompendo a liberdade do voto ou a vontade do eleitor. Diz-se, nesses casos, que foi comprometida a moralidade e a legitimidade do pleito, e, portanto, o resultado das urnas não é válido. Desse modo, se a nulidade atingir mais de 50% dos votos em algum município, no estado ou no país, a Justiça Eleitoral determinará a realização de novas eleições ou eleições suplementares. Caso a nulidade seja dos votos dados ao primeiro colocado, haverá novas eleições independentemente do número de votos anulados, e o eleitor será chamado a participar de um novo processo eleitoral e escolher outro candidato. Ou seja, se os votos anulados pela Justiça Eleitoral somarem mais de 50%, ou se simplesmente os votos nulos foram aqueles dados ao primeiro colocado, este perderá o seu diploma e serão marcadas novas eleições. Não haverá posse do segundo colocado. Outra hipótese de invalidação do pleito ocorre quando determinado candidato realiza campanha eleitoral, porém concorre com sua ficha suja, ou seja, possui algum impedimento para se candidatar, ou ainda se o candidato não possui alguma das condições necessárias para se registrar, como, por exemplo, filiação partidária regular
ou domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Desse modo, seu registro poderá ser indeferido pela Justiça Eleitoral e, por consequência, seus votos serão considerados nulos. Podemos dizer, então, que apenas os votos anulados pela Justiça Eleitoral é que podem dar ensejo à invalidade de toda uma eleição. A anulação dos votos pelo próprio eleitor no momento da votação não possui efeito algum. Mas, você sabe o que acontece com os votos anulados nas eleições proporcionais, ou seja, naquelas eleições para os cargos de deputado federal, estadual e vereador? As consequências aqui são um pouco diferentes. Aquele candidato que concorre com seu registro de candidatura indeferido poderá realizar campanha eleitoral, inclusive participar do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. O candidato poderá manter o seu nome na urna, porém, ele não será diplomado. Seus votos serão considerados nulos e não serão aproveitados nem mesmo para o seu partido ou coligação. Sabemos que esse candidato está concorrendo subjusto por sua conta e risco. Já o candidato que esteja com seu registro deferido no dia da eleição, mas posteriormente, num grau de recurso, venha ter esse registro indeferido pela Justiça Eleitoral, também será excluído da disputa. Mas nessa situação, seus votos serão aproveitados para o partido ou pela coligação pela qual concorreu. Nesse caso, o primeiro suplente, ou seja, aquele candidato que havia ficado de fora do número de vagas no Congresso, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Vereadores, poderá ser chamado a tomar posse e exercer o mandato legislativo. E isso porque, nas eleições proporcionais, o voto é dado ao partido ou coligação. No momento da votação, o eleitor poderá votar apenas na legenda ou no partido, ou poderá também votar nominalmente no candidato. Mas mesmo os votos nominais são destinados primeiramente ao partido. E é por isso que, se o candidato concorre validamente, ou seja, se no dia da eleição está com o registro deferido e depois tem o seu registro indeferido, esses votos são aproveitados para o partido. Concluímos, portanto, que o voto anulado pelo próprio eleitor no momento da votação, ou o voto em branco, seja por um erro, seja como forma de protesto, não gera qualquer efeito sobre a validade da eleição. Apenas os votos invalidados pela Justiça Eleitoral, com base em situações contrárias à lei, a legitimidade e a lisura do processo eleitoral, é que poderão ser anulados com a necessidade de novas eleições e renovação de candidatos. O voto é um instrumento importante de mudança política e social. Por isso, a melhor forma de expressar a insatisfação política é votando de forma consciente de partidos e candidatos que apresentem as melhores propostas para melhorar os destinos do país. Pois bem, a senhora Lília Fernandes, ela é uma autoridade, assessora de gabinete do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é uma autoridade no assunto. Então, pessoal, como pode ver, existem muitos equívocos nas redes sociais. Cidadão, telespectador, amigo que me assiste agora nesse momento, é bom você pegar a informação de fontes confiáveis. Gostaria muito que vocês entendessem que candidatos menores serão prejudicados e são prejudicados cada vez que a pessoa cai na cilada de que 51% ou mais de votos nulos, como foi dito pelo cidadão, anula uma eleição. Isto não é verdade. Os candidatos menores deixaram de apresentar o seu trabalho devido à malandragem, ao deixa a desejar dos candidatos maiores. Deixou de ser vistos a todos. Uma ótima tarde. Abraço a todos. Fiquem com Deus.